Quem começa onde? Começa assim, enxerga as pulgas. O Círculo das Pulgas. No interior ainda se encontra a brincadeira do Círculo de Pulgas amestradas. As crianças maravilhadas veem um grupo dos pequenos insetos que, apenas com o bater de palmas de seu dono, se põem a dançar dentro de um aquário. E não fogem, apesar de não haver tampa fechando a passagem na parte superior do bico. O ritmo das palmas faz com que as pulgas pulem na mesma altura, mostrando uma disciplina digna dos melhores acrobatas de circo. Para as crianças que não acreditam que o espetáculo possa se repetir, o dono do pequeno circo promete nova função no dia seguinte e cumpre o prometido com a encenação disciplinada da véspera. Qual o segredo do Círculo de Pulgas? É muito simples, não requer diploma de psicologia ou longo estágio num circo. Antes de terminar de ler, eu já vou pedir até uma reflexão para vocês. Isso aí tem alguma relação conosco? Se a gente tiver que trazer isso para a nossa realidade, no interior ainda se encontra a brincadeira do circo de pulgas amestradas. As crianças maravilhadas veem um grupo de pequenos insetos que apenas com o bater de palma do seu dono, vamos trazer para a nossa realidade. Apenas com o bater de palma do seu dono se põe a dançar dentro de um aquário. Seria a submissão dos empregos, se a gente faz tudo que o chefe quer? Isso seria o quê? O aquário seria o quê? A empresa. A nossa empresa. Tá? E aí, e não foge, hein? A gente, lógico, não foge, né? Apesar de não haver tanto fechando a passagem na parte superior do fio. O que a gente avalia disso? Essa parte. A gente, apesar de fazer tudo o que eles querem, a gente não tem que onde correr porque a gente precisa, né? A gente primeiro fica limitado, porque eles fazem a gente bater a cabeça na tampa, não é? De repente, abre a tampa e faz o quê? Acontece o quê com a gente? Não foi. A gente parece que ainda tem a tampa, né? A gente não arroja, não é? Geralmente, estou dizendo que isso é uma regra, mas nas organizações nós somos tratados desse jeito, né? Em sua maioria, evidente. O ritmo das palmas faz com que a gente pule na mesma altura. Isso é o quê? O serviço. O chefe fazendo com a gente isso, né? Limitando a gente. E muitas vezes a gente está ali louco para crescer, né? E está ainda amestrado, vamos dizer assim. Eu quero trazer para vocês, eu fico imaginando o que eu posso trazer de novidade para vocês. E eu gosto muito de ouvir a CBN de manhã. E o Max Gehrig, a gente é quem criou a CBN, todo dia ele traz um caso, né? Uma pessoa que escreve para ele, trazendo uma situação. E hoje teve um rapaz que escreveu para ele, dizendo o seguinte, que ele participou de um processo para promoção, né, interno, para ser supervisor. E que ele se julgava pronto para assumir a vaga. E o rapaz que foi escolhido, eram 4 pessoas, dava menos resultados do que ele e foi promovido. E o chefe disse para ele, justificou por que ele não foi promovido, né? Que o rapaz ele tinha excelente relacionamento com as pessoas, tinha mais visão de liderança, por isso que ele foi promovido. E ele fala assim, como você explicaria isso para mim, baseado nessa justificativa que não foi agradável para mim, do meu supervisor? Eu não gostei, eu não acreditei. O que você diria para mim disso? Então, eu vou trazer algumas gravações para vocês, para a gente discutir. Então, eu trago para vocês, para eles pensarem um pouco também. O que vocês acham que houve de errado nessa situação em que o menino achou que ele estava preparado para assumir uma posição e não foi escolhido? O que será que falhou?
nesse sentido, né? Ele estava preparado, mas ele não foi exposto porque ele sabia, né? Ele não mostrou que ele estava preparado para ele, né? Bernadette, eu acho que tem duas vertentes, né? Tem a opção que a pessoa, você acha que você está preparado, mas realmente você não está. E tem a outra também, que tem vaga, que é por indicação. Você pode estar preparado, mas já tem uma pessoa certa para aquela vaga. Muito bem. Nós vamos discutir sobre nós vamos discutir em recrutamento interno. Tem vários casos desse tipo aí, mas é verdade. A gente participa, eu mesmo já vivenciei várias situações onde a carta marcada. Então, faz todo aquele processo seletivo interno, né? Cria um monte de expectativa e a pessoa vai falar, que pena, não passei, toda frustrada, né? Porque tem a questão da carta marcada. E o rapaz, gente, também tem muito disso, né? A gente tem que se olhar no espelho um pouco. Será que ele era tudo isso? Ele foi tirar satisfação do diretor dele. Será que Começa por aí. Hã? Já começa. Já começa por aí. E tem coisas que eu acho que dá para ter um treinamento e outras não, né? Relacionamento com a visão, é uma coisa que a pessoa já tem. Agora, a produtividade dá, acho que, no meu ver, acho que dá para dar uma treinada, enfim, mas a pessoa não ter relacionamento bom com outras. Então, gente, é um contexto, né? É uma série de fatores. Então, não adianta você dar o resultado, mas você não cumprir, né, o protocolo, vamos dizer assim, de relacionamento, de visão estratégica, né, de relacionamento com a equipe, enfim. Então, o rapaz, eu achei que ele foi um pouco arrogante, né? A humildade cabe em todos os lugares. Não é você tirar satisfação, de repente, né? Você conversar, descobrir, conversar. Então, às vezes, a gente sobe um pouco no salto lá e acaba se frustrando, né? Porque você não foi reconhecido da maneira como você se enxergou, né? Então, o nosso ciclo das fugas, ele traz essa reflexão para nós também, né? Em vários aspectos. Será que eu estou me acomodando de acordo com o ritmo da empresa? Será que eu estou aproveitando as oportunidades? Tudo isso vai depender de quê? Muito mais do nosso comportamento do que o nosso próprio conhecimento, né? Hoje em dia, a gente está vivendo esse problema sério. O comportamento das pessoas, ele está interferindo muito na nossa carreira. Então é bobagem fazer faculdade? Claro que não. E aí, de novo, é um contexto todo que faz, que monta a nossa avaliação, né? Então, essas reflexões que nós temos que fazer. Eu contei da manicure para vocês? Eu vou contar outra história, mas eu vou contar outra depois. Hoje eu fui lá no salão. E ela continua lá? Ela não fez não. Bom, então, gente, o ritmo das palmas é o quê? O nosso chefe, a cultura da empresa, as limitações que nós temos, né? Já pararam para pensar que quando a gente tiver no recrutamento de seleção, que quando a gente seleciona uma pessoa, a gente vai selecionar uma pessoa com a cara da empresa? Já ouviram falar naquele treinamento de integração? É maravilhoso esse treinamento, gente. Porque eu vou dizer assim, viu? Aqui você não pode trabalhar de blusa cor-de-rosa. Você tem que prender seu cabelo todo dia que você entrar. Vixe, eu não prende não. Você tem que fazer barba. Por exemplo, no Bradesco. Posso trabalhar barbudo no Bradesco? Pode. Então isso, gente, é um molde, um modelo. Está pondo a tampa na pessoa, viu? Aqui você está entrando, você tem que fazer assim, você não pode fazer diferente. Para isso que serve o período de experiência. Eu vou assegurar uma coisa para vocês. Assegurar. Hoje, com toda essa cobrança que as organizações têm, dificilmente você vê um colega de trabalho sendo demitido pela falta de conhecimento. Correto ou não? Já foi lá o filtro. Eu quero uma pessoa com formação disso, com curso daquilo, com curso daquilo. Por que dentro de 3 meses ou até menos a pessoa vai embora?
Então, eu tenho vários clientes que falam assim para mim, viu, Bernadette, vai lá na sua faculdade lá, não tem um aluno assim bem bonzinho para você me indicar? Não precisa nem ter experiência, viu? Eu quero bem bonzinho. É isso que eles pedem. Pessoas que tenham um comportamento adequado, que trabalhem em equipe, que seja colaborativo. E você sabe de uma coisa? Às vezes a gente fica tão absorto que a gente esquece. Às vezes a pessoa está derrubando um monte de coisa e você está assim olhando para ela, você parece que não está nem. Aí fala, nossa, a Bernadette viu, caiu todo o papel no chão, me ajudou. Mas não é maldade, é porque a gente está pouco ligado, a gente está com muita coisa na cabeça. Então a gente tem que focar mais, né, nas nossas atividades, especialmente no nosso trabalho, para que a gente seja observado. Engraçado. Às vezes tem gente que é promovido e a pessoa fala, nossa, mas eu não fiz nada, eu sou nova. Como é que eu fui promovido? E aí eu conto a história para vocês, com o meu chefe. Eu tinha um chefe, no século passado, tá? O chefe falava assim para mim, oi, Bernadette. Eu contei já essa história? Ô, Bernadette, você sabia que chefe nenhum promove funcionários nenhum? Gente, juro por Deus, foi no século passado isso. Só que eu nunca entendi. Por que era aquilo? Eu não entendi. Eu falava, engraçado, o que é isso? Chefe nenhum promove funcionário nenhum. E guardei essa frase na minha vida. E aí, eu fui gestora, né? Tinha um rapaz, um menino que trabalhava comigo. Gente, ele era assim, o meu xodó. Não, só para vocês terem uma ideia, o menino dele era xodózinho. E ele trabalhava, ele tinha uma qualidade, ele fazia ponto, ele tinha uma atenção concentrada, e quando eu fiz a seleção dele, a gente fez um teste de atenção concentrada, eu tinha uma psicóloga. A atenção concentrada dele, gente, deu o grau máximo. Então, ele fazia no ponto eletrônico, você fazia assim, o fulano, horário que ele trabalha para outro. Ele decorava tudo, sabia? Era um espetáculo, menino. Eu tinha mais 5 funcionários no setor. Então, eu só via enquanto eu estava lá, ele era um espetáculo. A hora que eu ia embora, gente, esse menino virava outro. Pra vocês terem uma ideia, a gente trabalhava aos sábados, entrava das 8 ao meio-dia. Ele chegava, tipo, 8h30, ele não ia nem caçar, ele ia direto para o almoxarifado dormir. Ele dormia até meio-dia. Né? E quando eu ia embora, também era turnos, né? Trabalho. Então, à noite, ele fazia atendimento no balcão. Ele brincava, ele falava no telefone, ele dava risada. E de vez em quando alguém vinha falar comigo, olha, fulano fez isso. Aí eu chamava, o que fulano está acontecendo? Enfim, chegou um dia que, igual vocês, assim, a equipe parou e falou, queremos falar com você. Eu falei, pois não dá mais para aguentar esse Leandro. Não dá, porque ele não para aqui. Na sala, quando você sai, ele brinca, ele fala, ele dorme. Não dá. Aí, você entendeu uma coisa, e eu vou perguntar para vocês. Será que se eu quisesse promover o Leandro, eu poderia? Sim ou não? Poderia sim. É assim. Eu poderia, mas eu ia embora junto com ele. Porque a equipe ia ficar revoltada comigo. Mais uma vez eu conto esse caso para vocês saberem que quem promove nunca é o chefe, é a equipe. Aí que eu fui entender o que meu chefe falou para mim. Quem promove é a equipe. Então, por exemplo, eu preciso contar dessas histórias, são reais para vocês. Eu trabalhei numa empresa que tinha um setor de serviços gerais. Tinha 50 funcionários. O chefe me chamou, o diretor falou, manda embora o chefe lá dos serviços gerais. Eu falei, não, pelo amor de Deus, como é que esse pessoal vai ficar? Ele falou, não dá mais para pagar e você se vira. Escolhe um lá que vai ser o líder. Eu falei, não, pensei comigo, né? Eu falei, pode deixar. Gente, foi uma experiência fantástica que eu tive na minha vida. Eu chamei os 50 auxiliares, que eram dos serviços gerais, faxineiros, coloquei numa sala. Aí falei assim, viu pessoal, você viu que o chefe de vocês foi embora, né? Nós ficamos sabendo mesmo, viu? Então, agora a gente vai ter que se virar aqui. Então eu vou sugerir uma coisa para vocês.
a empresa não vai mais contratar chefe. Então, a empresa vai ter um líder. O que é o líder? Não é uma pessoa que vai mandar em ninguém. Ele vai ser um intermediário de vocês. Vai levar o papelzinho, a falta de vocês lá no RH, vai levar a reivindicação de vocês, vai ser intermediário. Está entendido? Tá. Então, nós vamos fazer uma votação agora. Eu vou sair, levei uma urna. Vocês vão escolher um funcionário que vai ser o líder de vocês. Tá? Também não falei nada, gente. Só isso. Saiu um pouco, cada um foi fazer seu papelzinho, colocando lá na urna. Quando eu voltei para a sala e fui abrir o papelzinho, teve um funcionário que ele teve 35 votos. Quem que escolheu ele? A equipe. Aí eu perguntei, parabéns, era um homenzinho desse tamanho assim. Eu falei, senhor, parabéns, né? O senhor teve 35 votos, que orgulho. Alguém pode me dizer por que escolheu ele? Eu escolhi ele porque ele cumpre horário direitinho na hora. Quem mais? Ele ajuda muito a gente, viu? Tudo que a gente precisar, ele está disposto. E fui falando, gente, fatores que a gente gostaria que tivesse, né, os nossos colegas. E ele foi escolhido. Olha que bacana, mais um exemplo de que quem escolhe não é mais o chefe. O chefe pode até escolher, só que a equipe vai entrar numa revolta danada e logo ele vai expirar. Porque ninguém vai querer mais ficar com ele. Não é? Então, de novo, para a gente ir pensando, né, sobre o nosso comportamento. E exatamente o circo, ele traz essa história para nós, né? De que não adianta nada a gente ser só subordinado e não sair daquela tampa. Alguém pode perguntar, escuta, mas eu consigo sair dessa tampa? Pode ou não? Quando tirou a tampa, eu posso pular ou não? Pode? Pode. Por quê? Então, é uma coisa, gente, que nós temos que pensar. A tampa está aberta. Vai depender do quê? Do nosso comportamento, para que a gente seja observado. Eu tenho certeza que aqui na sala tem pessoas que tiveram oportunidade de crescimento, não porque é amigo do chefe ou é porque trabalha direito. É simples, gente. Todo mundo fica de olho. Tem alguém na empresa de vocês, que vocês olham e falam, pelo amor de Deus, se eu sair dessa empresa, não quero nem pensar que eu trabalhei com esse ser aqui dentro. Não indico para ninguém. Esse mal ninguém vai ter da minha parte. Mas, com certeza tem pessoas que vocês falariam assim, nossa, essa eu levaria para trabalhar comigo. E eu falo assim, essa eu contrataria. É sempre, gente, olha, o professor, eu trabalhando com RH, com seleção, eu estou só selecionando, meu marido fica possesso, né? Se eu vou numa festa em algum lugar, eu já encostei e falo, pronto, já está selecionando. Mas eu já começo a querer saber da história da vida, eu entro num táxi, eu começo a perguntar para ele, a enfermeira que me atendeu hoje fazer um exame, já contou a história dela, porque ela escolheu a carreira dela, não é? Então, a gente está sempre selecionando, essa que é a verdade. Nós estamos sempre selecionando. E a gente seleciona por quê? Pela afeição, pela gentileza, pelo tratamento, né? Só pelo jeito de andar, né? Já falei para vocês que eu faço leitura corporal? Não falei, né? É que eu falo na aula de seleção. Mas eu fiz cursos. Eu faço leitura corporal. Se eu vejo, eu tenho duas facilidades de fazer a leitura corporal e através do currículo eu já faço o mapa da pessoa. Eu juro, quando a pessoa chega, eu já faço o mapa. Quando ela chega, não é nenhuma novidade para mim. Eu já sei quem ela é. Tamanha a experiência e prática que eu desenvolvi, né, de lidar com pessoas, selecionar pessoas e ver comigo. Né? Bastante. Mas muito bem. Voltando aqui para o nosso ciclo das fugas. Gente, olha, foi
Foi uma experiência horrível, mas boa. Acho que tem umas perguntinhas, deixa eu ver. Mas tudo bem. Ó, eu tenho até vídeo preparado para vocês, né, para vocês verem que nossa aula vai ser. Mas ficou claro para vocês a história dos vários poucos. O que vocês aprenderam com essa simples história, mas que pode trazer uma reflexão? O que a gente aprendeu? Quero testemunho. A gente não pode ficar pelas outras. Olha lá, gente, tem testemunho aqui. É uma revisão do nosso texto, uma reflexão. A zona de conforto. Em primeiro lugar, não podemos ficar na zona de conforto. Certo? O que mais? Se perceber as coisas que tem tanto tempo ali, que não percebe que Não tem visão estratégica. A gente acaba se acomodando. Entra. Ó, por exemplo, tudo que eu falo, gente, é com base na minha experiência mesmo, de aula especialmente. A pessoa entra para trabalhar no lugar, até vou dar um exemplo que quem trabalha no Bradesco aqui? Bradesco. Aqui mesmo, Bradesco. Pedaço do Bradesco. É bom trabalhar no Bradesco? Por quê? Ah, muito bem. Muito bem. Então, vou fazer uma introdução. Se eu estou selecionando alguém e pergunto assim, aonde você trabalhou? A pessoa fala assim, trabalhei em telemarketing. Já tem vergonha de falar que trabalhou em telemarketing. Então, várias vezes, né, eu faço uma relação na moça do aprendizado que as pessoas têm em trabalhar com telemarketing. E quando a gente vê aquela relação de fatores, é de cair o queixo. Pessoal da telemarketing. É de cair o queixo. Aprende muito. Aprende a ouvir. Aprende a respeitar. Aprende a ter paciência. Se comunicar bem, não é? Se a gente colocar a vender, se a gente colocar na louça, um dia eu fiz uma simulação que a sala tinha muitas pessoas de telemarketing. Gente, a gente não parava de escrever os fatores importantes. Então, primeiro, precisamos saber vender a nossa competência. Então, não é porque trabalha com telemarketing é que não vai se socializar. Tem muito para oferecer, muito. Então, quem trabalha em telemarketing, de verdade agora, se eu pego um currículo e vejo uma pessoa que trabalha em telemarketing, eu chamo. Eu chamo. Eu chamo porque tem muitos fatores de trabalho. Mas aí, eu só questiono o pessoal que trabalha no Bradesco, que o Bradesco é um modelo, né, gente? Queira ou não é um modelo. Aliás, eu aprendi uma frase aí, tem uma história que eu conto para todo mundo. Que o osasquense tem 2 sonhos na vida. Um é estudar na Fiel, o outro é trabalhar no Bradesco. Quando eu falo isso para o reitor, ele dá essa conversa. Mas, olha lá. O Bradesco, ele atrai as pessoas porque é mesmo. E aí, as pessoas não são felizes. Eu olho para a cara dos meus alunos que droga, eu trabalhei sábado, trabalhei domingo. Está cansado? Hoje, eu trabalhei domingo. Em troco do quê? Se capitalizarem esse aprendizado que eu estou dizendo, pode valer a pena. Mas a gente vai aprender de carreira que a gente tem que trabalhar com tempo na nossa vida. O tempo passa muito rápido. Aí quando você vê, você entrou na zona de conforto. Sei lá, estou ganhando bem. Trabalho 6 horas. Tá? Tem benefício. E mais que eu quero
coração, tempo, vamos traçar aí um caminho para nós, o tempo todo é isso. Né? Porque se a gente não aproveitar agora, que vocês estão jovens, são cheios de energia, né, para traçar o seu objetivo, para lutar pelo ideal, para ter um caminho, vocês vão sair da faculdade, como eu vejo vários alunos, estão lá em casa assistindo novelas essa hora. Né? E o tempo está passando, eu estou ganhando lá para comer, tá bom? E aí quando olha, fala, nossa, já estou velho no mercado de trabalho, já fiz 30 anos, sei lá, o povo fala qualquer idade, não acredito. Ah, qualquer idade está velho no mercado. Mas está velho na nossa cabeça. Porque a gente não fez nada para mudar esse cenário. Então, a discussão do plano de carreira, gente, é sempre essa. É sempre provocando vocês. O que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, que ação que eu posso tomar, os modelos de carreira que a gente tem. E assim a gente vai trabalhando. Bom, como ainda é cedo, como ainda é cedo, e hoje aconteceu essa problemática, eu vou. Lembra que eu falei de um estudo de caso que eu aprendi na faculdade? É um dos estudos de caso que eu mais gosto. E que eu vou passar para vocês agora. Ele está na apostila também, tá? Posso falar? Pode. Chama-se O Caso de Maria José. Eu adoro esse caso. É o seguinte, presta atenção. Era uma fábrica sediada no norte do país. Presta atenção, tudo isso tem importância na história. Vocês vão me dar a resposta. Uma fábrica sediada no norte do país. O dono da fábrica tinha 5 operários. E elas produziam sempre a mesma quantidade. Aquela coisa, aquele marasmo. Certo dia, o dono da fábrica resolveu contratar mais uma funcionária. Fez um processo seletivo e encontrou uma candidata chamada Maria José. Vamos ver se alguém aqui é Maria José, tá? A Maria José foi contratada por ele. Chegou lá na fábrica. A primeira coisa que ela fez foi observar a organização, cheia de bagunça, e ela começou a arrumar a fábrica. As 5 operárias acharam que é dela. Chata. Caramba. Poxa, nosso ambiente aqui chegou, já está se metendo aqui, arrumando as coisas, mas ficaram na dela. Passou aquele período da integração, ela entrou na máquina para a produção. A Maria José produziu, se bobeasse, mais do que as 5 operárias. Como é que as operárias olharam para ela? Inveja. Estava tudo tão bem aqui, chegou chegando. Ela estava com uma vadiagem sistemática. Vadiagem, uma estagnação total. Agora tirou nos confortos. Tá boa essa Maria José? Olha que é dela. Muito bem. Passou ali um mês e meio. O que as operárias fizeram? Chamaram o dono da fábrica. Falaram, viu, senhor? Não estou gostando dela não, essa Maria José. Como? Eu estou adorando. Não. O chefe estava achando o que dela? Minha filha. Não, mas eu estou Uma adorando estava o fazendo jeito serviço dela. assim? Não, mas a gente não está gostando dela não. A gente tem uma proposta para fazer para o senhor. Ou ela, ou nós. Pode ir vocês, porque ela faz o trabalho de 5. Aí, como vocês estão se Deixa formando ela agora em gestão de pessoas, né? Especialistas, administradores, vocês vão me dar a solução. O que vocês acham que o administrador, que o dono da empresa fez com aquele, né? Frentes de conflito? Ficou com quem? Todo mundo. É? Ficou só com ela. Elas pediram para escolher e ficou só com ela. Porque ele viu que ela estava com divertido. Ficou com o grupo. Só ela Aí ele deu um jeito. ou as operárias? Ah, pronto. Surgiu
as operárias? Ou quem ficou com as operárias? Quem acha que ficou, levanta a mão. Uma só? Uma. Então, ou vocês estão em cima do muro aí, ou vocês achou que ficou com quem foi lá que ficou com todas, levanta a mão. Vocês têm que fazer que nem. Por que ele ficou com todas? Ele ficou administrando esse conflito? Você vai ao quê? A comunidade vai ensinar as outras como fazer. Mas ela acabou de chegar. Mostrando ela como modelo. É, isso, exatamente. O que mais? Ele deveria ter feito alguma dinâmica de integração, alguma coisa, para que elas se conhecessem melhor, e eu apresentar o problema para que elas pudessem resolver juntas. E assim conseguir ter resultados. Porque não adianta estar só com uma pessoa. No começo ela pode aprender, mas depois ela vai se sentir desmotivada, porque vai ter a cobrança sobre ela vai ser muito grande. E se ficar com as operárias, elas vão se sentir donas do emprego, porque elas vão ficar convencendo o outro a demitirem a proposta. Então, sim, eu queria ajudar eles. Exatamente, isso mesmo. Muito boa a opinião de vocês. No primeiro lugar, nenhuma sala até hoje falou que tinha que ficar com todas. Nenhuma. Todas mesmo? Mas Uma ajuda a outra. essa história, ela é verídica e ela tem um resultado que eu vou passar para vocês. Primeiro, eu estou só ouvindo a opinião para conhecer a maturidade de vocês agora, no quarto semestre, né, de gerar, de administrar o conflito. Que a gente é o que mais a gente tem na vida é conflito. Né? Então é um caso ideal que a gente precisa avaliar para tomar uma posição mais justa. Eu concordo sim que deveria, fazer o que você falou, vocês estão falando, integrar, utilizá-la como modelo. Isso é gerar o que para o diretor? Lucro. Não, além do lucro, ele ia ter que ter o quê? Muita paciência, energia, tá? Senão, toda hora, viu? Não é assim, gente. Ia ter que ficar administrando, não é? Porque não é um treinamento só por dia, de um dia, que vai resolver o problema. Ia ser constante. Constantemente ele tinha que abaixar, tá, o ânimo ali do pessoal que estava já. Então, concordo, deveria ser o modelo ideal. Mas se a gente perguntasse a falha do povo, qual foi? Da abertura para lugares. Tá? Da abertura. Não acompanhar de perto como funcionava o processo. Não integrou, não conversou com elas. Agora, o mais importante, a falha da Maria José, qual foi? Querer se mostrar demais. Querer se mostrar demais. Quem é por acaso? Quem é Maria José? Quem é Maria José? Eu acho que todo mundo é Maria José, sabia? Gente, só uma pergunta. Você chega em casa, fala para sua mãe, viu, mãe? Pai, arranjou um emprego, filha. Dá o máximo de você, filha. Chega lá, filha. Vai chegando, vai fazendo tudo que te mandarem. Não é assim? A gente não aprendeu isso. Hoje em dia pode fazer isso? Pode seguir o conselho da mãe, hoje do pai? Pode. Ah, pessoa, depende. Depende, né? Se eu chegar, A gente não pode chegar mandando em tudo, né? Cada empresa tem sua política. Só o conselho não mudava. Se o conselho fosse bom, a gente entendia. Mas não mudava o conselho. Nos dias atuais, a gente tem que aprender a fazer leitura do ambiente. No início,
lugar, você chegar já querendo chegar. Você tem que chegar, você tem que observar. Quem trabalha em telemarketing vai sair ganhando nessa hora. Vai chegar, ó, observando, ouvindo mais o que eu falo. Viu, olha lá no meu serviço, fazer uma planilha ótima, viu? Você quer ver como é que eu fazia? Você vai ficar quietinha. Passado algum tempinho, você vai inserindo aos poucos seu conhecimento, a sua experiência. Não é? Tudo bem? Tudo bem, aqui é a Maria. Ah, então, claro. Vocês estão com uma pressa? No shopping. Falaram que eram todas, né? Foi nada disso. E tem que recuperar. Ficou com essa operária? Ficou só com ela. Tô só com Só com ela? Manda mais um negócio. Nossa, que louco. Sabe por quê? Ficaria com ela, se for permitido, se ela operar, se contratava mais que nem ela, mas Tem uma explicação. Eu comecei a história falando. Era uma vez uma fábrica sediada no norte do país. Ou seja, uma fabriquinha, o cara estava naquela marasma, ele estava comendo com o esgoto. Ele falou o quê? Essa confusão toda aqui na minha cabeça, eu não quero saber. Vamos mandar Maria José. Viu, pessoal, por aqui como é que estava? Como você disse, ela se sentiu a dona da fábrica e ficou a dona da fábrica, porque ali ninguém entrava mais. Fechou um circo, colocou a planta lá no aquário, falou daqui ninguém sai, daqui ninguém tira, ninguém sai. Essa é uma história de isso eu aprendi no século passado. Sabe quem é que me contou essa história? Esse dia, um tempo atrás eu li o livro dele, Fiquei Emocionada, foi o Jean-Pierre Marx. Quem conhece? É um autor famoso, tipo do